Fala fiel, estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora vamos para a notícia. Não dá para acreditar, mas parece que o impensável está prestes a acontecer. Roger Guedes pode estar de volta ao Corinthians. Sim, você não ouviu errado. O atacante que deixou saudades na Fiel, que brilhou com a camisa 10 e incendiou a Neoquímica Arena em diversas partidas, pode estar a um passo de retornar ao clube onde viveu uma das melhores fases da carreira. As informações ainda são tratadas com muito cuidado nos bastidores do Parque São Jorge, mas fontes próximas ao jogador e ao clube indicam que as conversas avançaram nos últimos dias, com reuniões sigilosas e trocas de mensagens intensas entre as partes envolvidas. A movimentação nas redes sociais, os sorrisos enigmáticos do presidente Augusto Melo e até mesmo os likes de Guedes em postagens de torcedores corintianos acenderam o alerta nos bastidores. O que parecia ser apenas uma saudade mútua entre jogador e torcida está tomando contornos muito mais concretos. É o típico rumor que começa como um sussurro e ganha o volume de um grito no meio da arquibancada. A pergunta agora é: será que dessa vez vai mesmo acontecer? Será que o filho pródigo vai de fato voltar para casa? Desde que Roger Guedes deixou o Corinthians rumo ao futebol asiático, muitos torcedores ficaram com um gosto amargo na boca. A saída repentina, ainda que justificada pela proposta milionária do Al Rayyan, deixou um vazio técnico e emocional no elenco alvinegro. Guedes era um dos poucos jogadores que chamava a responsabilidade, marcava gols decisivos e empolgava a torcida mesmo nos momentos mais complicados do time. Com sua ausência, o Corinthians perdeu profundidade no ataque e perdeu aquela peça capaz de desequilibrar uma partida com um lance individual. Desde então surgiram diversas especulações sobre um possível retorno, mas todas esbarraram em questões financeiras ou contratuais. No entanto, dessa vez o cenário parece diferente. O clube vive uma nova fase sob a presidência de Augusto Melo, que tem adotado uma postura mais agressiva no mercado e não esconde a ambição de montar um elenco competitivo. Roger Guedes, por sua vez, não esconde que guarda carinho pelo clube e pela torcida. Em entrevistas recentes deixou escapar que sente falta do calor da torcida corintiana. Será que esse reencontro está mais próximo do que imaginávamos? Os indícios estão por toda a parte. Nos últimos dias, Roger Guedes foi flagrado em São Paulo, o que imediatamente gerou uma onda de especulações. Estaria de férias de passagem ou já estaria em tratativas avançadas com o Corinthians? Fontes internas afirmam que uma reunião entre os representantes do jogador e a diretoria do clube aconteceu discretamente em um hotel da zona sul da capital paulista. Nada foi oficialmente confirmado, claro, mas testemunhas garantem que viram figuras conhecidas do staff do Timão entrando e saindo do local. Além disso, um vídeo vazado mostra Guedes treinando com um personal trainer que costuma atender atletas do Corinthians, o que alimentou ainda mais os rumores. Nos bastidores, o clima é de cautela, mas também de otimismo. A volta de Guedes não seria apenas um reforço técnico, mas também um símbolo de um novo momento do clube que tenta resgatar sua identidade dentro e fora de campo. O atacante sabe o que representa vestir a camisa alvinegra e, segundo pessoas próximas, sente que ainda tem uma missão inacabada com o Corinthians. Será esse o momento da redenção? O impacto de uma possível volta de Roger Guedes vai muito além das quatro linhas. Estamos falando de um jogador com carisma, identificação com a torcida e capacidade de movimentar o ambiente no clube. Dentro do elenco atual, poucos atletas têm o perfil decisivo que Guedes carregava. Sua presença em campo empurra o time para frente, contagia os companheiros e cria aquele clima de expectativa que só grandes jogadores conseguem gerar. Fora de campo, ele também representa um ativo importante para o marketing do clube, capaz de atrair patrocinadores, movimentar redes sociais e impulsionar vendas de camisas. Não é por acaso que a hashtag Volta Roger Guedes voltou a aparecer entre os assuntos mais comentados do Twitter nos últimos dias. A fiel torcida nunca esqueceu o atacante e demonstra a cada postagem que está mais do que pronta para recebê-lo de braços abertos. A diretoria do Corinthians, por sua vez, entende esse sentimento da arquibancada e sabe que um acerto com Guedes seria um golpe de mestre também no aspecto político. Afinal, agradar a torcida é sempre um movimento inteligente, e trazer um ídolo de volta pode ser o trunfo que o clube precisava para virar a maré. Os bastidores do futebol são sempre complexos, cheios de reviravoltas e negociações que mudam de direção a cada instante. Porém, quando a vontade mútua, as possibilidades se tornam mais reais.
Roger Guedes já teria sinalizado ao seu atual clube que não pretende permanecer por muito mais tempo no futebol do Catar. Apesar do bom salário e da vida confortável, o atacante sente falta da competitividade do futebol brasileiro, dos grandes clássicos, da pressão da torcida e da emoção que só o Corinthians proporciona. Do lado alvinegro, o departamento financeiro tem feito malabarismos para viabilizar a negociação sem comprometer o orçamento. A ideia seria propor um contrato com metas de produtividade, bônus por performance e até um plano de carreira pós-aposentadoria dentro do clube. Os detalhes ainda estão sendo ajustados, mas o fato é que as conversas caminham. O próprio técnico do Corinthians, em entrevista recente, deixou escapar que gostaria de contar com um reforço de peso no ataque, que portas sempre estarão abertas para quem respeitou essa camisa. Tudo isso só reforça a sensação de que algo está prestes a acontecer. A volta de Guedes também precisa ser analisada sob o ponto de vista técnico. Desde sua saída, o Corinthians tentou diversas opções para preencher o vazio deixado no ataque, mas nenhuma delas se consolidou. Yuri Alberto, apesar do esforço, não conseguiu manter uma regularidade. Wesley, ainda jovem, alterna bons e maus momentos. A chegada de Romero trouxe experiência, mas não a explosão e ousadia de Guedes. O time carece de um jogador com faro de gol que saiba atuar pelos lados do campo e cortar para dentro com perigo constante. Guedes se encaixa perfeitamente nesse perfil. Em sua última passagem foram 43 gols em 82 partidas, uma média que fala por si só. Além disso, sua relação com a torcida sempre foi intensa. Mesmo quando não marcava, sua entrega em campo era visível. E essa conexão emocional pode ser determinante num momento em que o Corinthians precisa de líderes. Guedes tem apenas 28 anos e está em plena forma física e ainda tem muito futebol para mostrar. Se retornar agora, pega o Brasileirão em andamento, a Copa Sul-Americana e até mesmo a Copa do Brasil. E pode muito bem ser o nome que vai mudar o rumo da temporada. Nos bastidores da imprensa esportiva, o burburinho também é intenso. Diversos jornalistas especializados já deram pistas sobre a possível volta de Guedes ao timão. Alguns afirmam que ele já teria feito exames médicos preliminares de forma discreta. Outros garantem que ele já recebeu até um pré-contrato, restando apenas a liberação oficial do clube do Catar. Ainda há quem diga que o Corinthians estuda envolver parceiros comerciais para ajudar a bancar os salários do jogador. A movimentação é grande e por enquanto ninguém desmente com firmeza. Pelo contrário, os envolvidos preferem o silêncio, o que só reforça a teoria de que tem coisa grande acontecendo. E como o futebol é movido por paixão, emoção e também por expectativas, os torcedores fazem sua parte pressionando nas redes sociais, pedindo sua volta, invadindo perfis da diretoria e até comentando nas postagens do próprio jogador. O ambiente já está criado. Só falta agora o desfecho. E como bem sabemos, quando a Fiel começa a se mobilizar assim é porque o negócio está muito mais perto do que se imagina. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Vale lembrar que Guedes saiu do Corinthians pela porta da frente. Diferente de outras transferências turbulentas, sua despedida foi respeitosa e cheia de reconhecimento mútuo. O clube entendeu sua decisão e a torcida, apesar da dor, também reconheceu o que ele havia feito em campo. Esse fator facilita demais uma possível volta. Não há mágoas nem pontes queimadas. Pelo contrário, há saudade, carinho e uma sensação de missão inacabada. Guedes sempre falou que gostaria de disputar uma final de campeonato com o Timão, sentir novamente o calor da torcida em um jogo decisivo, viver uma Libertadores com a camisa alvinegra. Talvez esse seja o momento certo. O time está em reconstrução, novos jogadores estão chegando e a comissão técnica busca resgatar a identidade do clube. Guedes pode ser a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Sua experiência, aliada à fome de vitória, pode contagiar o grupo e transformar o ambiente no CT. E o mais importante, ele quer voltar. Segundo pessoas próximas, ele mesmo teria dito que o coração ainda é preto e branco. E quando o coração fala mais alto, não tem contrato que segure. Outro ponto que não pode ser ignorado é a relação de Guedes com o técnico. Durante sua primeira passagem, o atacante teve momentos de brilho justamente quando teve respaldo do treinador. A química com o comando técnico é essencial para que ele atue com liberdade e confiança. E ao que tudo indica, o atual treinador corintiano vê com bons olhos a volta do atacante.
Há quem diga que em conversas internas ele já até planeja um esquema tático que potencialize as características de Guedes. Isso mostra que se a contratação se concretizar, o jogador não volta apenas por nostalgia ou pressão da torcida, mas com um papel estratégico dentro do planejamento esportivo. E convenhamos, poucos atletas brasileiros em atividade têm a mesma capacidade de decidir jogos como Roger Guedes. Sua volta poderia representar uma virada de chave para o clube, não apenas em resultados, mas em moral. Um jogador desse porte no vestiário muda o comportamento do grupo, eleva a competitividade nos treinos e mostra que o Corinthians está disposto a voltar ao topo. Será esse o reforço bomba da janela? Não é exagero dizer que a volta de Guedes pode ser o maior acerto da diretoria desde o início da gestão de Augusto Melo. Em um momento em que o clube precisa desesperadamente de boas notícias, de uma injeção de ânimo, um nome como o de Roger Guedes reacende a chama do torcedor. A simples possibilidade de vê-lo novamente com a camisa 10 nas costas já cria expectativa e movimenta toda a mídia esportiva. E o mais interessante é que, diferentemente de outras negociações complexas, essa parece contar com o desejo mútuo de ambas as partes. Guedes quer voltar. O Corinthians quer tê-lo de volta. A torcida clama por isso. Os indícios estão todos alinhados. Agora resta apenas o anúncio oficial, aquele famoso "é do Timão", que pode surgir a qualquer momento. E quando esse anúncio acontecer, pode ter certeza, o ambiente vai explodir de euforia. Seja no estádio, nas ruas ou nas redes sociais. Guedes não é apenas um reforço. É um símbolo da esperança de dias melhores para o Corinthians. E talvez, só talvez, seja o início de uma nova era de conquistas. Quem viver verá. E assim, entre rumores, mensagens cifradas, movimentações discretas e muitos sorrisos dos bastidores, o torcedor corintiano volta a sonhar. Porque o futebol é isso, feito de paixão, de reviravoltas e de histórias emocionantes. E a possível volta de Roger Guedes ao Corinthians tem todos os elementos de um grande roteiro. Um jogador que sai no auge, vai buscar estabilidade financeira fora do país, sente falta da verdadeira paixão que é jogar diante de uma torcida apaixonada e decide voltar para escrever um novo capítulo. O futebol brasileiro precisa dessas histórias. O Corinthians precisa desses heróis. E Roger Guedes, com sua habilidade, personalidade forte e identificação com a fiel, pode ser exatamente o que o clube precisa para se reencontrar com sua essência. O tempo dirá se essa volta vai se concretizar. Mas se depender do coração da torcida, esse reencontro já é realidade. Agora é só esperar os próximos capítulos dessa novela que promete muitas emoções. Porque no Corinthians a emoção nunca tira férias. E quem sabe em breve Guedes estará novamente batendo no peito e apontando para o escudo. Porque aqui é Corinthians. E o amor, como dizem, sempre encontra o caminho de casa. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.